Vamos lá? 3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Obrigada demais pela sua participação de sempre aqui. Você nos ouve através da Rádio Novo Tempo. Quem sabe está ouvindo a gente também através do seu aplicativo de celular, no podcast. Você que nos assiste aqui através do vídeo lá no nosso site, novotempo.com/contracultura. Estamos eu, Maiara Carol, que agora eu te apelidei assim. Apelidei é seu nome, né? Meu nome? Ah, que isso? Mas espanhol é apelido, né? É? É. Então pronto. Apelido. Apelido. É, você vê que eu tenho um sotaque mais Tô argentino vendo. e tal. É, eu sou muito boa no espanhol. Evangelho. Maiara, tudo bem? Tudo bem, Bia, Então graças tá a bom. Deus. Legal que você tá aqui de novo. Isaac, tudo Estamos certo aqui de aí? novo pra causar, por causa que a Bíblia causa na nossa vida. Causa mesmo, né? Paulo contra o Evangelho. Isso mesmo. Evangelho, Bianca, com J e sem H. Exatamente. Evangelho. Evangelho. A gente vai colocar aqui de uma maneira abrindo a Bíblia mesmo, e a gente quer que você abra a sua Bíblia aí Como também. tem que ser, né, Bianca? Como tem que Porque ser, eu acho como legal tem esse que pessoal que ser. estuda a Bíblia não abre ela, né? Exatamente. É bem bacana. Aqui no Fenômeno. Contra a gente tá aqui. Por osmose. É um fenômeno. A gente sempre tá com a Bíblia aqui, então a gente convida você a abrir a sua Bíblia aí em Gálatas. Gálatas é um livrinho, gente. Seis capítulos, mas com tanta coisa, causa mas um tanta estrago. coisa. E a gente vai vamos juntos aqui estudar o primeiro capítulo de hoje, né? Então, Paulo contra o Evangelho. A gente vai... Por que Evangelho? O que a gente quis dizer com esse título, hein, A Isa? gente quis dizer que é porque, na verdade, Paulo ele fala assim, olha, vocês estão se desviando para um outro evangelho. Que é o Evangelho. Só que parece que é uma alternativa, né? Um evangelho que Não, não é evangelho. Tem o evangelho e tem uma outra alternativa ao evangelho. Só que ele vai falar assim, mas na verdade nem pode ser chamado de evangelho. Então se você quiser chamar de evangelho, Fica à Evangelho, vontade. fica à vontade. Evangelho. Evangelho, vai. qualquer coisa menos evangelho com E maiúsculo, que é o nome da nossa série. Exatamente. Nova temporada aqui no Contra a Cultura, Evangelho com E maiúsculo. E olha, você consegue ouvir e assistir todos os nossos episódios anteriores lá no nosso site, novotempo.com/contracultura. Compartilha, faça propaganda aí pro seu amigo Sim. que quer aprender mais da Bíblia, quer estudar Na a sua Bíblia. classe de escola sabatina. Você quer Dominical estudar... também. Dominical, por que exatamente. Você pode aprender coisas da Bíblia aí de uma maneira mais divertida, Isso. descontraída. A gente aqui no Contra a Cultura se diverte estudando a palavra de Deus, isso Sim. que é o mais legal, É né? muito gostoso. Se torna Ô, prazeroso. Bianca, estudar a Bíblia não é um negócio chato quando você entende o quanto a Bíblia é enriquecedora para nossa vida. O problema é que a gente estuda a Bíblia de um jeito muito forçoso, muito obrigatório, né? A gente não sente o prazer de fato que é estudar a Bíblia, e o Contra a Cultura tá aí para mostrar que tem um lado divertido em estudar a Bíblia. Então, bora lá. Pega lá a sua Bíblia, Gálatas 1 é o que a gente vai estudar hoje. E acho que dá pra gente já começar, né, dizendo que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas com o objetivo, a gente já falou isso no primeiro episódio, com o objetivo de orientar ali as igrejas que ele havia fundado nessa região ali da Galácia, né? E aí ele faz a abertura aqui da carta dele. Posso ler? Claro, Sim. por favor. Então vamos lá. Nova A minha Lê até o versão verso 5. transformadora. Nova versão transformadora. Saudações de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, escrevo esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Jesus entregou a sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Toda a glória a Deus, para todo sempre. Amém. Amém. A gente vê aí, então, a introdução dessa carta, a abertura da carta de Paulo, né? E ele inicia essa carta falando, eu, Paulo, apóstolo, não nomeado por homens, mas pelo próprio Jesus. E tá aí uma discussão que já começou ferrenha naquela época, porque muitos não acreditavam ou não concediam essa autoridade a Paulo como apóstolo, né? Se a gente for estudar, tem que voltar lá para Atos, tem que estudar o livro de Atos para entender a carta de Paulo aos Gálatas. Isso é indispensável. Fundamental. Então, Gálatas e Atos Gálatas andam e Atos juntos. andam de... Assim como Apocalipse e Daniel.
Isso. Podemos Como eu já fazer falei lá no essa episódio ponte. anterior, né? Atos é a biografia não só da igreja cristã, como do ministério de Paulo, sua conversão e as suas viagens missionárias. Então, sempre que ele está escrevendo uma carta, ele está fazendo isso em algum momento de uma das viagens dele no livro de Atos. Então, as coisas vão caminhando de forma paralela. E o que acontece ali é o seguinte, depois que ele se converte, que ele tá indo pra Damasco pra perseguir, pra matar, pra prender os cristãos, e ele encontra com Cristo no meio do caminho, fica cego, vai parar na casa de Ananias, né? Vai parar na casa de Ananias, tá lá no capítulo 9 de Atos. E aí ele recebe a visita de uma outra pessoa, essa outra pessoa ora sobre ele, ele se batiza e volta pra Damasco de novo pra pregar o evangelho. As pessoas não aceitam. Uhum. Aí ele sai dali, vai para Jerusalém com o coração cheio de expectativa de que a igreja mãe, vamos dizer assim, a igreja central, a igreja matriz, use a igreja que você quiser. Enfim, a igreja mãe principal ali, quando ele chega e vai contar o que aconteceu, também não o aceitam e não o recebem. Aí Deus chega para ele e fala assim, Paulo, você tem que sair de Jerusalém. Mas eu não quero, Senhor, porque eu sou bom no judaísmo, porque eu conheço tudo. Eu sou fera. Porque eu sou PhD. fera, porque eu te vi, porque eu te conheci, eles precisam saber. Eu saia de Jerusalém. Engraçado que essa mesma vontade de tal, de pregar, de falar, era o que ele, né? Exatamente. Ele fazia antes, mas... Só que do lado do time errado, né? Do time errado, agora ele tava Ele jogava pelo certo. Corinthians. Teve que... Não, né? Que justo esse, Jesus amado. Tem tantos. Mas sabe por que é justo esse? Enfim, ele saiu. Ele saiu dali por ordem de Deus. Realmente ele obedeceu a Deus, ele não foi bem aceito. E aí o que acontece? Quando ele passa para estabelecer as igrejas, ele chega como um apóstolo. E de fato, o que é ser apóstolo? É ser alguém comissionado diretamente por Cristo para estabelecer os princípios do reino. E Cristo o escolheu para isso. Deus, o Pai, o escolheu para isso. Você vê isso em Atos 9, verso 15, verso Ou seja, 16. ele não fez parte dali dos 12 discípulos. No sentido de andar com Jesus, porque no período que Jesus esteve na Galileia, Paulo estava em Tarso, Nada vivendo a a ver. vida dele. Aham. Era outra cidade. Ele era um hebreu de hebreu, ou seja, ele era judeu por sangue, mas ele não vivia em Jerusalém. Ele vivia fora de Jerusalém. Então ele não conheceu Jesus pessoalmente igual os 12. Terminando seu PhD. Exatamente, na sua formação ali, né? Então ele não conheceu Jesus pessoalmente. Então isso, para alguns, era uma coisa dificultosa de aceitar. Então o problema que ele vai enfrentar aqui com essas igrejas da Galácia é que vai chegar pessoas vindas de Jerusalém dizendo o seguinte: não, Paulo realmente teve uma conversão bonita, Paulo realmente é apóstolo, só que ele não é igual aos 12. Ele não é como nós. Entendeu? Ele não é dos 12, ele não é da capital, ele não é da central, ele não é da Jerusalém. Ele é de uma cidadezinha aí qualquer que aceitou Jesus. Então, ele não tem autoridade no que ele está falando. Agora, Pedro, viveram na mesma época, né? Pedro e Paulo. Sim. E Pedro falava o que disso, né? Porque ele era um apóstolo. E aí, vendo que Paulo não era também um dos 12, tinha esse conflito entre os dois ou não? No começo Algo teve. revelado? Ele não aceitou no começo, né? Quando ele desce para Jerusalém, na primeira vez, os 12 apóstolos não o aceitam. Não o recebem porque você estava primeiro. Sei. Tá, isso aí é conversa. Você tá falando que você se mais converteu. um falso mestre. Você tá falando que você se converteu, mas você quer se infiltrar aqui no nosso meio para poder nos entregar para prisão, nos entregar para morte. Então, assim, o Paulo ficou muito marcado. Teve essa desconfiança. Teve. hein? Paulo, isso você vai ver lá no livro de Atos, né? Teve essa desconfiança. E, infelizmente, Paulo ficou com essa marca, né? Agora, tem aí a questão de definição. A definição de apóstolo, que eu achei muito bacana, né? Que é justamente esse enviado. E Paulo, Exatamente. ele fala, né? Eu não fui nomeado por homem nenhum, mas pelo próprio Jesus, que ressuscitou, né? Dos mortos e tal. Escreve essa carta. Ou seja, eu fui enviado Foi Cristo pelo que próprio Cristo. Aí, mais pra frente, ele vai comentar o que ele quer dizer com isso. Porque ele vai dizer que desse Jesus que ele foi enviado, ele não aprendeu por meio de homem nenhum. Ele aprendeu do próprio E Cristo. como é que foi isso aí? Jesus nomeou Paulo? Como é que ele se encontrou com Jesus? Como é que Explica foi pra isso nós aí? como é que foi, Isaac? De fato, nessa saída aí que Paulo faz, né, após ele tentar muito sem sucesso ali converter os convertidos, segundo a visão dele, ele vai
pro deserto, pro Da meio das Arábia. Arábias da vida. Aqui, ó, capítulo 15, ó, verso 15 do capítulo 1, ó. Ah. Uhum. Gálatas 1, 15, 16, 17. Na tua Bíblia aí diz como, Bia? Ó, na minha Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 15, né? Contudo, ainda, antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Quando isso aconteceu, não consultei ser humano algum. Tampouco subi a Jerusalém para pedir o conselho daqueles que eram apóstolos antes de mim. Em vez disso, fui à Arábia e depois voltei à cidade de Se Damasco. você for pro verso 18, vai dizer que ele fica 3 anos ali. Uhum. Então, Antes dele voltar a passados Jerusalém. 3 anos, fui a Jerusalém para conhecer Pedro. E aí no 12, ele vai dizer que a revelação que ele recebeu foi do próprio Cristo. Ou seja, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia tendo um intensivão Intensivão. com Cristo. Ele reaprendeu tudo, mas agora a partir de Cristo, pela própria revelação que o próprio Senhor Engraçado deu a isso, ele. 3 anos, né? Que foi o tempo que Jesus passou com os discípulos Engraçado. também. Olha, Bianca, eu não Olha, tinha Bianca, você pensado levantou nisso, uma verdade. questão que eu também não tinha prestado Olha aí, se atenção. Nayeli tivesse aqui, ela Caramba. falaria, olha Olha A só. Bianca é muito brilhante por dentro e por fora, toma essa. Mas é legal isso daí. Então a gente percebe que Paulo ele tá falando, olha, eu não fui pros apóstolos para falar assim, gente, me ensina o evangelho. Então ele tá falando assim, eu não aprendi o evangelho de segunda mão. Eu ouvi do próprio Cristo, por revelação. Eu tive um relacionamento íntimo com ele. Porque o que está sendo falado aqui, além de questionar a autoridade de Paulo, outra coisa que eles estão falando é, olha, o evangelho que Paulo está tentando ensinar para vocês é um evangelho água com açúcar. É muito light. É um evangelho light. Por quê? Porque ele tá querendo cair na graça de vocês. Porque assim, Paulo antes, né, era aquele perseguidor e tal, então ninguém gosta dele, por causa do histórico que ele tinha, vocês já sabem qual que era. Então assim, para ele cair na graça de vocês, né, ele tá de boa, ele tá falando um negocinho light aí pra vocês. E no verso 10 ele vai falar assim, olha, porventura eu estou procurando agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E aí, como a Mayara leu, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação divina. Então, e aí ele vai contar no verso 13 aqui, ó. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como de sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, eu avantajava-me, ou seja, eu me destacava de muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição de meus pais. Olha que interessante, o que ele está falando aqui? Olha, vocês estão falando que eu tô querendo reconhecimento pessoal, que eu tô querendo, assim, ser louvado, né? Ser aceito. Mas isso eu já era. Eu já era. Eu já tinha tudo isso. Ele já era o cara. Eu né? era o aluno brilhante da minha sala, eu era o menino prodígio, entendeu? De muitos da minha própria idade, eu era muito melhor, entendeu? Eu era reconhecidamente um judeu extremamente zeloso, que inclusive, e ele vai falar, né? Perseguia a igreja por causa disso. Então, assim, vocês acham que eu vim aqui conseguir Glórias. massagem no meu ego? Eu vim aqui obsequiar vocês, é o termo que vai ser usado aqui na carta, né, de Gálatas. Obsequiar, ou seja, bajular, agradar. Tô nem aí Entendeu? com isso, gente. O que eu tô falando aqui, gente, é o seguinte. Se fosse pra fazer isso eu já tinha. Eu tô aqui pra uma outra coisa. E aí ele vai complementar nesses versos que você leu, do verso 15 até o verso 18. Eu vim aqui pra pregar aquilo que eu recebi de primeira mão do próprio Cristo. Então, assim, quais eram as três objeções desses judaizantes a Paulo? Primeiro, Paulo não é um dos 12. E ele prova que não importa se ele não é um dos 12. Porque ele era discípulo do próprio Cristo. Ele faz parte do Zoom da Arábia lá, entendeu? Que, como bem você notou, ficou 3 anos com o próprio Cristo lá no intensivão. E a segunda coisa, ele tá tentando agradar com o evangelho fácil. Sim. Com o evangelho que não precisa fazer nada. E não tem esse discurso hoje? Ah, essa graça barata aí que você não precisa fazer nada para receber. Graça barata. Não, graça não é barata. A graça é de graça. Por isso que ela se chama graça. Não é barata, não tem custo algum. Não tem custo. Entendeu? O preço que ela tinha que ser pago por ela já foi pago. Ela é de graça, mas ela não é barata. Entendeu? Se alguém vira pra você, Bianca, e fala assim, ó, eu tenho um brinde pra você só precisa pagar R$10 por ele. O que você vai falar? Não é brinde. Você vai no Procon. Então eu falo, eu tenho uma graça pra você, mas antes você precisa fazer algo por ela. Meu, que graça é essa? Então ele falou, não, o evangelho que eu recebi é o evangelho do próprio Cristo. Só que aí tem uma outra questão, e aí eu jogo de volta pra Mayara, ô Bianca. Ele vai falar assim, beleza, você recebeu do próprio Cristo seu evangelho? Então por que ele é diferente do evangelho dos apóstolos?
Então a terceira acusação E era outra? que o evangelho de Paulo era um e o evangelho dos apóstolos eram outros. E aí, tinha Isso diferença procede? mesmo? Então, na verdade, o evangelho de Paulo, eu vou colocar assim, era o puro evangelho. Realmente o que é evangelho. A essência, A essência. É aquilo a que salvação, Cristo veio fazer. sacrifício de Deus, Exatamente. de Jesus por nós. Que é o que está no verso 4 aqui. 4 e 5 do capítulo 1. Jesus entregou do capítulo 1, né? Só que Jesus? aqui, gente, os apóstolos, eles não estavam pregando uma outra coisa diferente dessa. Quem chegou com o evangelho espúrio foram esses que desceram de Judaizantes. Jerusalém, os judaizantes. Foram eles que chegaram com outro evangelho. Aí tem a palavra grega aqui, tem duas palavras gregas para outro. No português, outro é outro, mas no grego não. Ah, é um sucesso essa É? Maiara. Não, é uma semântica. É, Uma semântica, que manda o beleza. grego pra gente, Maiara. É que eu gosto muito. Não, Diga. gente também, É. eu só não sei falar. Tem duas palavras, né? Halos e heteros. Halos é outro da mesma essência, da mesma natureza, ou seja, igual. A gente falou sobre isso lá quando a gente falou do Espírito Santo. Eu vou enviar um alós consolador. Exato. Ou seja, um consolador que é do mesmo tipo. Aham. Da mesma natureza, da mesma essência. E tem o heteros. Então, o heteros, quem estava trazendo o evangelho diferente no sentido de nem ser evangelho, não eram os apóstolos. Eram esses judaizantes. Então aqui no verso 6, ó, ele vai dizer: admira-me que vocês, igreja de Gálatas, estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, para... Qual que é esse outro Esse aqui? aqui seria heteros. Para Héteros. héteros evangelho, ou seja, para um evangelho O diferente. qual não é halos. O qual não é evangelho. Aí, ó, gente, evangelho e evangelho são coisas... O evangelho é dos judaizantes, né? Exatamente. E o o evangelho É de puro Paulo. É de Paulo, é de Pedro, de Tiago. Ainda sobre a autoridade aqui do apostolado de Paulo, tem uma coisa interessante aqui, né? Que, inclusive, tem um livro que eu vou indicar, que meu amigo Isaac me indicou, né? É do Augustus Nicodemos, é Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje. E aqui nesse livro, ele aponta uma questão muito interessante, assim, que Paulo, ele fala que né, eu, Paulo, apóstolo. E ali no final do versículo 2, ele fala, escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo. Ou seja, ele estava com os companheiros dele, mas eles são companheiros e não apóstolos. Ele é apóstolo. Exatamente. Os outros são pessoas que o auxiliam no apostolado. Ele foi comissionado por Cristo para estabelecer as bases do seu reino, do seu governo. Não era uma coisa assim, todo mundo é apóstolo aqui. Isso mostra e tal, para né? nós que, necessariamente falando hoje, nós não precisamos de apóstolos. Porque nós já estamos estabelecidos sobre a doutrina dos apóstolos, que é a Bíblia. Exatamente. E isso é muito importante. Agora, o que é chocante de fato aqui nesse primeiro capítulo é que Paulo, justamente porque ele está sendo atacado na sua autoridade, ele faz questão de dar uma carteirada, né? Falou, vocês querem falar de autoridade? Deixa eu mostrar a minha certidão aqui, a minha identidade. E depois que ele estabelece a sua identidade, ele fala, não, de fato eu sou um apóstolo. Agora que a gente já tirou isso do caminho, aí ele se nivela aos outros mestres. Por quê? Ele vai falar assim no verso 8. Ele diz lá, né, no 7. O qual não é outro, né, senão que alguns que perturbam vocês querem perverter o evangelho de Cristo. Ou seja, estão tentando adulterar. E aí olha o que ele fala no 8. Mas ainda que nós, ou seja, eu, Pedro, João, Tiago, Ou qualquer até mesmo apóstolo... um anjo descido do Ou seja, eu vou me igualar agora com os falsos mestres para dizer uma coisa. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, que seja amaldiçoado. Seja maldito, seja rejeitado. Você já ouviu um pastor na sua igreja, Bianca, falando assim, quem não fizer isso aqui vai ser amaldiçoado? Já pensou que tipo de choque isso causaria? Isso é forte. A galera ficaria meio esquisita, né? Ficaria meio revoltada. Mas Não, foi mas o que esse Paulo pastor fez. tá... Paulo tá virando para 4 igrejas e falando assim, olha, se vocês seguirem ou pregarem qualquer coisa que seja diferente do que a gente pregou, vocês são amaldiçoados, vocês são anátemas. Serão rejeitados, seja rejeitado. E isso é tão presente para ele que no verso 9 ele vai repetir. Ele vai dizer de novo. Assim como já dissemos, e agora eu repito outra vez. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que vocês receberam, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então, o que ele está querendo dizer assim é, pelo amor de Deus, não aceitem outra maneira de serem salvos além de Jesus Cristo.
E essa é a essência do evangelho, do verdadeiro, Do verdadeiro evangelho, do evangelho com E maiúsculo. É o que você leu aí no verso 4. Que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para ele nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então É aqui, ó, ele. no primeiro quadrante aqui, né, nos primeiros versos, ele vai relembrar pra eles o que é o evangelho. O que é o evangelho? O que eu ensinei pra vocês? Olha, vocês estavam todos, na minha Bíblia aqui fala arraigados, ou seja, enraizados. Vocês faziam parte de uma natureza, de uma condição onde vocês estavam vivendo sobre os princípios, a filosofia de uma era perversa. Vocês estavam sobre os princípios do mundo. Inclusive, princípios esses que norteavam a religião deles antes de Cristo. Exatamente. Princípios legalistas, Uhum. pagãos, que eles deveriam fazer coisas para aplacar a ira das suas divindades. Isso pra Paulo é a ira perversa. E ele vai falar disso em Colossenses, em Filipenses, em É o Romanos. lance dos cristãos, né, disfarçados aí de pagãos, né? Uhum. Tem um... Sim. E vice-versa também, né? Sim. Ou seja, eu me volto para um relacionamento com Deus, mas eu quero me relacionar com Deus como se Deus fosse minhas negas lá da minha religião anterior. Que é aquele Deus que eu preciso fazer algo para aplacar a ira com ele. Eu preciso fazer um favor para ele se mover no meu favor. Meritocracia, né? É, Meritocracia. e aí Paulo fala assim, exatamente. olha, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Aí vai ter alguém que vai dizer assim, inclusive hoje, não, a gente é salvo pela graça, sim, beleza. Mas a gente tem que ter a vontade para que isso aconteça. A gente tem que fazer algumas coisas para receber essa graça. Ele tá falando aqui, ó, segundo a vontade de quem? De Deus, nosso Pai. Nós, justamente por causa dessa nossa condição de rebeldia, Nós não a temos nossa condições. natureza é Deus, eu não te quero. Entendeu? E você pode perceber, isso não é só semântica. Você pode perceber que quando a gente tenta falar que é só pela graça, qual é a nossa instintiva reação? Fala assim, não, mas não é possível. Por quê? Porque a gente ainda tá arraigado nessa era perversa que fala assim, é pelo seu merecimento. Sim. Aí eu te pergunto, ô Bianca, o que foi que derrubou Satanás do céu? Não foi por acaso, porque ele falou assim, olha o tanto de coisa que eu faço, eu deveria estar numa posição melhor. Olha como eu brilho, olha como eu sou sábio. Aí vem trazer esse tal de Jesus aí agora, eu quero o lugar dele, porque eu faço o suficiente pra isso. E aí ele cai do céu. E aí ele chega pra Eva e fala assim, ah, você tá submetendo à vontade de Deus? E se você fizer o suficiente pra ser conhecedora do bem e do mal? Ou seja, e se você tiver capacidade de definir o que é certo e o que é errado e viver por isso? Ela, opa, legal isso daí. Aí ela cai nessa condição que o Paulo tá falando aqui. A gente passa a viver nos nossos pecados. O que é o pecado? É rebelião em relação à vontade de Deus. E aí, por isso que não tem como a gente virar e falar assim, não, a salvação é pela meritocracia. Porque o pecado entrou no céu por causa da meritocracia. Por causa de querer se relacionar com Deus mediante meritocracia. Então ele tá falando aqui, olha, o que é o evangelho? Vocês estavam em rebeldia contra Deus e por causa da vontade dele, ainda nos pecados de vocês, ele veio mediante a morte de Cristo e resgatou vocês. Não há nada que vocês fizeram para merecer isso e Nem não há possam nada fazer. que vocês vão fazer para merecer isso. Ah, Paulo, mas estão falando aqui que não adianta só isso. A gente também tem que observar alguns dias de festa, alguns rituais, fazer alguns sacrifícios, circuncidar o nosso prepúcio e parar de comer certas coisas. Gente, vocês estão loucos? Isso é outro evangelho. Isso é um evangelho completamente diferente. Na verdade, isso E nem nem é evangelho. Entendeu? E se alguém aparecer aqui pregando isso, mesmo que seja um anjo, Que seja amaldiçoado. que seja amaldiçoado. Ou seja, se alguém vier dizendo para vocês que Cristo não é suficiente para nossa salvação, essa pessoa é amaldiçoada. Isso deveria ser mais do que o suficiente para a gente questionar algumas pregações que têm sido feitas nos nossos púlpitos. Eu queria compartilhar um Hashtag. texto. Temos tempo ainda? Nós temos 30 segundos. Já faz Vai. o fechamento Tá. pra gente. Porque tem gente que diz assim, não, a justificação é pela graça, mas a santificação é pelas obras. Quero derrubar essa tese agora. Tome. Que medo. Atos Que 20, medo de Atos- vocês dois hoje. Atos 26, 18. Falei que ia ter treta, vai. Atos 26, 18 vai dizer assim, ó. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Contexto aqui, quando Paulo se converte, vai pregar o evangelho. Então, santificação também é pela graça. E a gente vai discutir isso em algumas lições mais pra frente. No capítulo 3 de Gálatas, ele fala especificamente sobre isso. Muito bem, eu acho que deu pra gente, de novo, já ter um gostinho aí do que vem por essa temporada. Muita coisa A gente pra tá no gente capítulo aprender. 1, Bianca. A gente o ainda capítulo tá 1. no capítulo 1, gente. Eu acho que hashtag contra a cultura 1 hora, né? Porque, Tag contra a cultura uma horinha. é, porque essa Calma. temporada aí,
Bianca, sabe como é que o exigiriam Quanto essa Cultura uma- pode ter 1 hora? Se depois de meia hora você juntar com seus amigos e continuar estudando. Olha, mas Fica a mas dica, o é convite. brilhante por fora e por Palmas para o dentro. Isaac, É isso aí. menino. Excelente, Brilhante. excelente. A gente volta na semana que vem aqui estudando o 2º capítulo de Gálatas. Tem Terceiro episódio da série. terceiro episódio da série aqui, Evangelho com E maiúsculo. Maiara, até semana que vem. Até, Bia. Isaac Rezende, até semana que vem. Obrigada pelo seu carinho, amigo ouvinte. Voltamos na semana que vem, se Deus assim permitir. Valeu!